Glória a Deus. Vamos lá? Apocalipse capítulo 1. Nós vamos estar lendo hoje apenas até o verso 3. Conforme nós havíamos falado, prometido, durante todo o ano de 2020, esse ano nós vamos dedicar praticamente que exclusivamente para falar sobre a volta do Senhor. Tá? A gente tem entendido isso como direção, né? Hoje, como eu sempre faço, nas séries que nós começamos, obrigado. Como de costume nosso, aqui da igreja local, sempre quando nós vamos começar uma série nova, nós começamos com uma introdução, amém? E não será diferente hoje. Então hoje a ideia é fazer uma introdução daquilo que será o nosso trilho de ensinamento e aprendizado para todo o ano. O tema é um olhar para a eternidade, se você quiser anotar. Todas as mensagens que nós vamos falar esse ano, a princípio, a não ser que o Senhor mude isso, serão gravadas. Nós temos geralmente também o PDF disponível para você, se você quiser depois. Nós vamos tentar nos aprofundar muito nesse ano sobre o que os teólogos dão o nome de escatologia. Escatologia significa o estudo do fim dos tempos. Eu sei que, por ocasião do coronavírus, muitos de nossos irmãos começaram a cogitar, pensar, imaginar que Jesus poderia estar voltando. Isso não é novidade. Se você estava vivo como eu no ano 2000, muitas pessoas também pensaram. Se você estava vivo como eu, no ano que derrubaram o prédio nos Estados Unidos, World Trade Center, você também imaginou, assim como eu, que Jesus poderia estar voltando. E esse último ano foi um ano bem atípico para todas as nações. E nós não vamos falar sobre a volta do Senhor por conta do coronavírus, nem por conta de termos tido um ano 2020 difícil, mas porque o Senhor, há 8 anos atrás, vem falando comigo sobre que a igreja só vai conseguir ser a igreja para a volta do Senhor se ela tiver um olhar para a eternidade. Tá bom? Então, à medida que eu vou compartilhando com vocês essa introdução de hoje, também vou dando um pouco do testemunho de como o Senhor vem ministrando ao meu coração sobre esse tema. Geralmente a mensagem está pronta, mas o mensageiro não. Não tem como nós falarmos de uma mensagem tão importante como essa, sem que essa mensagem tenha tocado primeiramente a vida de quem está compartilhando. E não foi diferente dessa vez, pelo muito do contrário. Eu confesso para vocês que não me sinto preparado a falar e a ensinar sobre o assunto da volta de Jesus. Diferentemente de muitos outros temas que eu ensino, das quais, com muita humildade, digo que tenho bastante preparo, este não é um deles. Então eu só vou compartilhar com a igreja esse ano sobre esse tema porque o Senhor quer. E você só vai entender as coisas que serão faladas e ministradas aqui porque o Senhor quer. Não é porque você estudou, nem porque eu estudo, nem porque você vai estudar, embora eu creio que, como bons bereanos que somos, você vai ouvir, vai anotar e vai meditar na sua casa para saber se tudo que eu estou falando é assim mesmo. Mas entenda, irmãos, você não está recebendo essa palavra porque você é bom, nem porque você ora, nem porque você jejua, mas porque o Senhor quer que você saiba disso. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, verso de 1 a 3. Um dos principais motivos também pelo qual eu vou só até o verso 3 hoje, e a não ser que o Senhor mude de ideia, nessa primeira leva, digamos assim, de mensagens, provavelmente eu estarei fazendo uma exposição dos primeiros 5 capítulos de Apocalipse. A não ser que o Senhor altere isso, até a próxima semana nós vamos estudar
versículo por versículo, os 5 primeiros capítulos de Apocalipse. Se ele alterar, ele tem toda a liberdade para fazer isso. Verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Isso foi escrito há aproximadamente 2000 anos atrás. E o nosso Senhor não veio ainda. A pergunta é: esse breve foi escrito errado? O que acontece? Essa geração, é muito importante a gente falar disso. Jesus esteve entre nós, a Bíblia diz, né? Jesus, homem, se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, como homem, esteve conosco durante 33 anos e meio aproximadamente. Quando ele tinha 30 anos, ele começou o seu ministério, fazendo curas e milagres, que você sabe, ele começou num casamento, chamado Casamento da Galileia. Lembra disso? Onde ele operou o primeiro milagre, né? Transformando água em vinho. Lembra disso? Quando ele tinha 30 anos, assim como os sacerdotes judeus começavam o seu ministério, também Jesus, como um rabino que se tornou, por ser um bom discípulo. Você lembra que Lucas capítulo 2, verso 49, mostra que Jesus, quando ele tinha apenas 12 anos de idade, estava discutindo sobre a lei no templo. E como um bom mestre, como um bom rabino, começou a ensinar e começou o seu ministério com 30 anos. E aproximadamente quando ele estava com 3 anos e meio de ministério, então aos 33 anos e meio aproximadamente, Jesus morreu. E depois que Jesus morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, como você sabe, e esteve aparecendo ao meio aos seus discípulos. As escrituras dizem que não apenas os 12, nem apenas os 120 que estavam no cenáculo, mas 500 irmãos aproximadamente viram, testemunharam que Jesus ressuscitou. Após a sua assunção aos céus, aproximadamente depois de alguns dias, a Bíblia garante que na festa de Pentecostes, ou também chamada festa das primícias, o Espírito Santo, como diz Atos capítulo 2, veio como uma pomba e repousou, e a Bíblia diz que houve línguas como que de fogo. Desde esse dia a igreja foi inaugurada e experimentou o que nós chamamos de avivamento. O que Pedro, ao discernir o que estava acontecendo, ele disse: olha, o que está acontecendo aqui não é que estão embriagados como parece, ou como vocês poderiam imaginar, mas o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel diz, lá em Joel capítulo 2, verso 28, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Lembra disso? E a igreja experimentou um momento auge de grande vida do Espírito. A Bíblia diz que os cegos começaram a enxergar, os leprosos foram curados. Lembra que depois de alguns dias, Pedro e João, ao entrar no templo para a oração, encontrou aquele homem que há aproximadamente 40 anos era coxo. E eles, olhando fixamente para Pedro e João, querendo receber deles algo, e eles falaram: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, levantem. Lembra disso? A igreja experimentou grande avivamento. O problema é que, rapidamente, depois desse grande avivamento, Deus usando poderosamente esses grandes homens de Deus,
também aconteceu um negócio chamado perseguição. E quem estava perseguindo os cristãos? Os próprios judeus, que achavam que o cristianismo então era uma seita. Assim como mataram o próprio Senhor Jesus, eles queriam matar e aprisionar também todos aqueles que seguiam, chamado dos discípulos do caminho. Por quê? Do caminho. Porque eles viviam no mesmo caminho que Jesus. Isso aconteceu aproximadamente do ano 30 até o ano 80, ou seja, 50 anos depois. 50 anos depois apenas desse grande mover do Espírito na vida dos apóstolos, nós chegamos aqui. Não se sabe ao certo, mas é possível dizer que próximo desse ano aqui, chamado ano 80 depois de Cristo, um cara chamado Nero, considerado por muitos, até por mim mesmo, um dos nomes para o grande homem das trevas chamado Anticristo, estava perseguindo muito ferozmente todos os cristãos, a ponto de pegarem alguns dos cristãos e transformarem em tocha humana. Alguns governantes que vieram antes e alguns governantes que vieram depois de Nero também, eles transformavam a morte dos cristãos em espetáculo público. Chegou um momento que eles pegavam os cristãos e jogavam as feras no Coliseu. Se você sabe dos filmes, lembra dos filmes? Por exemplo, o Gladiador é um deles. Esse é um fato histórico e notório que aconteceu. Os cristãos que há pouco tempo atrás experimentaram o grande avivamento, agora experimentam grande perseguição. E um desses que estão recebendo perseguição, um dos poucos, ou para não dizer o único, que não foi completamente, recebeu uma morte terrível, foi um cara chamado João, este que está escrevendo Apocalipse. Embora ele não tenha recebido martírio terrivelmente, como Pedro, que foi morto de cabeça para baixo, como a maioria deles, como Tiago, que foi decepado a cabeça, assim como João ou Batista, esse homem, apóstolo João, que é o mesmo que reclinava a sua cabeça aos ombros de Jesus, o peito de Jesus, aproximadamente no ano 80, 50 anos aproximadamente depois da morte de Jesus, está preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. E ele não está lá se divertindo, nem passando uma férias como nós passamos, o que não é errado. Ele estava lá preso por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho de Jesus. Por que é importante eu falar isso para você? Porque, ao contrário do que eu pensava antes de me dedicar a estudar esse tema, a maioria das gerações não viveram com expectativa da volta do Senhor. A maioria das gerações, depois dessa geração que nós estamos lendo, não esperava mais a volta do Senhor. A ponto de o próprio apóstolo Pedro escrever a sua carta, 2 Pedro capítulo 3. Lembram? Vocês acham que ele está demorado? Ou como na carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses, vocês acham que ele já veio? E vocês perderam o bonde? Perderam o voo? Vocês ficaram? Irmãos, um dos grandes motivos que faz as pessoas se decepcionarem com o Senhor ou desacreditarem da volta do Senhor é por causa do sofrimento. E é exatamente por causa do sofrimento que ele deu a carta chamada Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Então deixa eu contar para você rapidamente um pouco do meu testemunho nesse tema, para você perceber que não vou falar desse assunto porque eu quero, nem porque eu gosto. Ao contrário da maioria das pessoas que eu ouço falar sobre a volta de Jesus, eu fico um pouco irritado com eles. Quando eu falo irritado, é um bom modo de dizer, tá, irmãos? Não é que eu fico irritado mesmo, de maneira carnal. Mas é porque
A maioria deles, e todas as literaturas que eu li até hoje, são várias, falando sobre o tema da volta de Jesus, a maioria, quase todos falam, Apocalipse é fácil. Eles falam, por que as pessoas têm tanta dificuldade em ler Apocalipse? É tão fácil. Irmãos, eu não acho nada fácil. A ponto de que eu sempre falava dessa maneira. Talvez você pense assim também. Por que eu vou querer saber o que vai acontecer, se o que mais importante é saber que eu vou estar com Ele? Pronto. Se Jerusalém vai descer, se Jerusalém vai subir, para mim não importa. Só importa uma coisa, eu vou estar com Ele e pronto, e isso é importante. Eu preciso saber quando, que dia, que hora, o que vai acontecer antes, o que vai acontecer depois, para mim não importa. E porque eu tinha esse pensamento, não é que eu nunca li Apocalipse, mas eu não gostava de ler. A ponto de, em discipulado, eu ensinava as pessoas perguntavam assim, não, sobre a volta de Jesus é simples, Jesus vai voltar, pronto. Tá bom para você? E eu não me importava mesmo, tá? Há 8 anos atrás, eu acho que eu estou seguro dessa data. Se não tiver, não tem problema. O Senhor me deu uma palavra para pregar. Essa palavra, o nome dela, eu ministro até hoje, mas ela foi muito impactante, não só para mim, mas para vários lugares onde eu estive. Verdade. Até hoje, pessoas que ouviram no bairro, ao me encontrar, não me conhecem, mas lembram da palavra que eu falei. Verdade, esse dia eu estava na purificadora, a pessoa me atendendo. Você é o rapaz que pregou aquela palavra? Elas não sabem meu nome, mas lembram da palavra. Porque quando o Senhor libera algo dos céus, não tem a ver comigo, nem tem a ver com você. Tem a ver com Ele mesmo. O nome dessa palavra é a pia de bronze. Quando eu terminei de pregar essa palavra, voltando no carro, e eu estava bastante angustiado, conversando com a minha esposa, eu não sei o motivo pelo qual eu estava angustiado, bastante angustiado mesmo, a ponto de ficar meio depressivo no carro, de uma hora para outra. E eu não entendi o que estava acontecendo, e Deus falou comigo, então eu dirigindo, que aquela palavra era uma chave que ia abrir, que ia destravar algo muito, muito, mas muito profundo. E que eu não tinha capacidade de entender, de compreender, mas seria importante o que eu ia passar a partir daquele momento. E eu dirigindo, não estava entendendo muito bem. O fato que ele falou assim para mim, que para que eu pudesse sair daquele lugar para um outro lugar, eu ia passar por um processo. Eu falei, amém, Senhor, então. Porque a pia de bronze fala sobre o versículo João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus começou a falar comigo que a maioria dos nossos irmãos, assim como eu mesmo, até aquele momento, não conhecia Jesus como a verdade. E muito menos a vida. A maioria conhecia Jesus apenas como o caminho que leva até o Pai. E eu comecei a compartilhar com umas pessoas, eu percebi que de fato a maioria não sabe que Jesus é a verdade. E muito poucos até hoje experimentam Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor falou comigo que para eu sair da compreensão de Jesus o caminho e para entrar na verdade, para depois experimentar a vida, seria necessário eu desaprender o que eu sabia, começar a aprender e reaprender a aprender. Falei, amém. Cheguei em casa, comi alguma coisa e fui dormir. Quando eu acordei, isso faz 8 anos, tá? Eu não sei explicar para você, mas vou tentar explicar. Eu simplesmente não sabia mais nada da Bíblia, nem de Deus, nem de Jesus,
e nem do Espírito Santo. Eu sabia que eu tinha que fazer, por exemplo, eu tenho que orar, mas eu perguntava, mas para que orar mesmo? Eu não conseguia lembrar por que eu tinha que orar. E foram dias, e eu fui ficando angustiado, ficando bravo, daí eu comecei a destratar minha esposa, destratar minhas filhas, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu não conseguia lembrar também da conversa que eu tive com Deus no carro. E passaram alguns tempos, e agora eu não sei precisar quanto tempo, mas foi algum tempo. Deus me fez lembrar a conversa que eu tive com ele no carro, ou a conversa que ele teve comigo no carro. E a conversa foi simplesmente assim: você lembra do que eu falei para você? Que você ia ter que fazer um reset, começar tudo de novo. Aqueles que já tiveram o celular, que deu problema, já aconteceu isso com você? E aí você leva na loja e o cara fala assim, ó, tem esse conserto, tem, mas você vai perder todos os seus dados. Você fica feliz? Tenta imaginar Deus fazendo isso comigo, irmãos, em termos de toda a experiência que eu tenho com Ele. Completei 2020, 20 anos que o Senhor me salvou. Se há 8 anos, fazia 12 anos já que o Senhor tinha me encontrado, ou seja, ele tinha um bom depósito com o Senhor, e eu tinha esquecido tudo. Por exemplo, eu ia para o culto, ou ia liderar, na época eu estava pastoreando, ajudando a pastorear uma igreja, liderando várias outras pessoas, e eu não conseguia saber o porquê que eu fazia aquilo. Na época eu tinha um grupo de crianças que eu cuidava também, um grupo de crianças que a gente trabalhava, eu não sabia por que eu tinha que ir lá. Eu sabia que eu tinha que ir, mas não sabia por quê. Isso durou vários dias, vários meses talvez. Mas quando o Senhor falou para mim que eu precisava, Ele me deu uma frase: um olhar para a eternidade. Falei, o que é isso? É nome de filme? O que é isso, Senhor? Só ficou um olhar para a eternidade. E aí Ele me falou, você lembra que eu falei que você tem que reaprender? Aí eu entendi, irmãos. Sabe o que eu fiz? Eu comecei tudo de novo. Eu comecei a ler Gênesis, e eu comecei a ler como se eu nunca tivesse lido antes, e todas as palavras começaram a ter sentido. Meu Deus, era uma coisa maravilhosa. Eu começava a anotar, começava a chorar, e a primeira palavra para eu entender foi o temor do Senhor. E aqueles que já estão comigo aqui, completando esse ano, começando esse ano, o 4º ano nessa igreja local, sabem sobre o temor do Senhor. Enviei uma carta profética para várias igrejas, mostrando que ou a gente se arrepende, ou muitos vão cair. Muitos não vão aguentar. E de fato, aconteceu. Na própria igreja que foi enviada a carta profética, muitos não permaneceram de pé. Porque quando o Senhor quer liberar uma palavra, quem me conhece sabe que tudo que eu estou falando aconteceu. E está acontecendo ainda. Muitos não estão ouvindo o que o Espírito está dizendo à igreja, e vão cair. Vão cair. Depois de ouvir essa palavra sobre um olhar para a eternidade, fui conversar com o irmão mais experiente, porque isso faz parte da humildade, reconhecer que você precisa de ajuda. E esse irmão mais experiente falou para mim assim, o que você está tendo é um chamado do Senhor para ir mais fundo. Falei, amém, mas como que eu começo? Dele, eu também não sei. E eu fui ler os profetas, Isaías. Lendo Isaías, percebi que eu nunca entendi os profetas. Mas o Senhor falou comigo que eu ia começar a entendê-los, porque era importante. Não porque eu sou bom, mas porque era importante. Irmãos, eu comecei a ler os profetas, e eu achei que nunca ia entender os profetas, e o Senhor foi abrindo a minha visão, para entender os profetas. Resumindo para você toda essa história, há 4 anos atrás, então desses 8 anos atrás, eu comecei a estudar sobre a volta de Jesus, porque eu entendi que um olhar para a eternidade é um olhar dele sobre nós. É pegar o óculos dele e começar a enxergar. É enxergar a partir da perspectiva dele, não mais da nossa. É olhar não pela perspectiva das necessidades dos problemas que nós enfrentamos todos os dias, mas é olhar com o óculos dele. E ele
tem dado para essa igreja local, e não só para nós. Você sabe que nós temos caminhado com irmãos do mundo todo. Você sabe que nós fazemos parte da Igreja das Alianças Lançadas, e que no mundo todo, em Israel em especial, em países que você nem possa imaginar, na Coreia do Norte, um país completamente fechado para o Evangelho, tem pessoas lá que estão acordando de madrugada e estão tendo visão com Jesus, sabia disso? Elas não estão orando, elas estavam dormindo. E essas pessoas acordam falando, ele disse que está voltando. No Irã, as mulheres que são vítimas de abuso sexual, durante anos, que se voltar contra o Alcorão, são mortas, esquartejadas e apedrejadas em praça pública. E isto é normal para eles. Estão tendo sonhos com Jesus. E ele está dizendo, eu estou voltando. Irmãos, não é eu que estou inventando isso. Nós não vamos falar sobre a volta de Jesus esse ano porque eu estudei, porque ele quer preparar um povo para a volta dele. É isso. É só isso. Não é sobre ter um estudo aprofundado para saber quantos capítulos, quantos versículos tem no livro da Apocalipse. Não é sobre isso. Então, verso 1 diz sobre o que é. Um olhar para a eternidade é, verso 1, revelação de Jesus. Talvez eu vou ficar só nesse versículo. Revelação de Jesus. Por que quase todos nós temos ainda dificuldade com nós mesmos? Porque nós temos pouca revelação de Jesus. Por que nós precisamos muitas coisas para nós ainda? Uns, carros, outros, dinheiro. Muitos de nós, família. A família é muito importante, irmãos, amém? Muito importante, muito mesmo. Segundo a própria Bíblia, a coisa mais importante. Mas quando a família está no lugar de Deus, acabou a sua importância. E eu tenho visto que muitos casais têm adorado um ao outro. Muitas famílias têm adorado o seu próprio filho. Não, a gente fala que adoração tem a ver com criar altares, ou como nós criticamos as pessoas que são de umbanda e ficam batendo tambor. Isto também é idolatria, mas idolatria é colocar algo no lugar de Deus. Você sabia que a Bíblia diz que nos últimos dias, pais se voltarão contra os seus filhos e filhos contra os seus pais? Você sabia que muitos pais denunciarão seus filhos e muitos filhos denunciarão seus pais? Vocês sabiam disso? Hoje isso já acontece nos países do Oriente Médio. Nós somos um dos poucos países que não tem perseguição religiosa declarada, porque não declarada já tem. Tudo isso é porque nós não conhecemos Jesus. Então, ao contrário do que você possa imaginar, todo isso nós não vamos ficar falando sobre data da volta de Jesus. Embora vamos desmentir o que estão falando. Porque o que nós precisamos aprender é o objetivo de ter sido dado Apocalipse. Apocalipse foi dado para pessoas que estavam sendo apedrejadas, mortas, perseguidas. E tenta imaginar, se você é um pai, e você sabe que teu filho está sofrendo terrivelmente, o que você falaria para ele? Vai passar? Né? A gente que é pai, né? Leva o filho no postinho, e estão demorando para atender, o que você fala para ele? Vai passar. Não é assim? Ou na fila para vacinar. Todas as crianças estão sendo vacinadas e choram. Aí você fala o que para ele? Não vai doer. É assim que você fala? Não vai doer. Todo mundo está gritando, berrando de dor. Você fala, não vai doer. O Senhor Jesus não fez isso. Ele não fez isso. Quando estavam sofrendo terrivelmente,
presos, amordaçados, mortos, esquartejados, cerrados ao meio. Sabia que alguns foram cerrados ao meio? Se você assistiu o filme O Coração Valente, você assistiu o filme Coração Valente? Nunca assistiu o filme Coração Valente? Do Mel Gibson? Você não pode deixar de assistir. Esse filme é espetacular. Mas o filme mostra ele no final. Eles amarram as mãos e os pés dele e puxam até sair do corpo os membros. Isso era feito com quem amava o Jesus. E sabe o que Jesus escreve para essas pessoas que estavam aguardando ele voltar? Ele não falou, calma, vai passar. Sabe o que ele falou? Vai piorar. Vai ficar pior ainda. Eu vou permitir que vocês sejam mortos. É isso que ele fala. Mas sabe por que os irmãos se alegraram ao ouvir esse tipo de coisa? Porque esse tipo de coisa não era sobre acontecimentos, era sobre a pessoa de Jesus. O que é Apocalipse? É a revelação de quem é Jesus. Então, todo esse ano, nós não vamos aprender sobre coisas sobre a voz de Jesus, embora isso também é importante. Tudo nós vamos aprender esse ano, irmãos, é sobre uma pessoa. Sobre a pessoa do Senhor Jesus. Por exemplo, acompanhe comigo 1 Coríntios capítulo 15. Esse texto é terrível. Tem nos perseguido todos esses 4 anos. Olha esse texto, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Se você ouvir esse texto e dormir da mesma maneira, você está com um problema. Se você ler esse texto, ouvir esse texto, mas é a mesma coisa para você, como se nada tivesse acontecido, você está com um sério problema. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Olha o que Paulo diz. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Meu Deus. Meu Deus. Um miserável não é aquele que não tem o que comer, embora ele também é. Nós consideramos as pessoas miseráveis baseado em quê? Por exemplo, qual é o estigma de sucesso que nós temos nos nossos dias? Sucesso. O que é sucesso? Ter dinheiro, ter uma casa na praia, plantar uma árvore, escrever um livro. Qual é o nosso padrão de sucesso? Ter uma igreja grande? Qual é o nosso padrão de sucesso? Paulo vai dizer o seguinte: se você é um cristão e vive uma vida cristã, fundamentado, edificado, construindo a sua vida apenas no aqui, no agora, você é miserável. Então nós vamos perceber que a maioria de nós vivemos vidas miseráveis. Porque a maioria de nós vive com a expectativa em qualquer coisa menos com um olhar para a eternidade. Como diz Colossenses capítulo 3, agora se vocês estão em Cristo, olhe para o alto e busque as coisas que estão no alto, onde o Senhor está sentado, onde nós. Efésios capítulo 1 diz que também estamos assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, olha o que Paulo vai dizer depois. Paulo vai dizer o seguinte: se vocês esperam em Jesus apenas nessa vida, ou seja, se a tua esperança em Jesus apenas nas coisas que essa vida pode te mostrar, pode te dar, pode te oferecer. Vocês são de todos os homens. Ele está querendo dizer o seguinte: vamos lá, um homem que não tem o conhecimento de Deus é um miserável, sim ou não? Ele está condenado, a Bíblia diz, vai para o inferno. A Bíblia diz que todos aqueles que não creram no Jesus são filhos do diabo. 1 de João capítulo 5. E não será, já está condenado, porque a condenação isso tem a ver com não crer em Jesus. Agora a Bíblia diz que aqueles cristãos que vivem apenas com expectativa de coisas desta vida,
são de todos os homens os mais miseráveis. Ele está dizendo que você está numa qualidade pior que o incrédulo. Isso é terrível. Esse é um dos motivos pela qual o Senhor está gritando, não mais falando, apenas batendo, mas gritando para aqueles que têm ouvidos para ouvir. O que o Espírito está dizendo à igreja: eu estou voltando. Acompanhe comigo o verso 20 em diante. Verso 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder. Quando que ele vem? Quando ele tiver destruído. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é o quê? A morte. Pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés, porquanto se afirma que tudo lhe foi submetido. É evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá também àquele que todas as coisas lhe colocou aos seus pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Então Paulo está construindo uma realidade, está construindo como se fosse uma laje em cima da qual ele vai construir algo maior ainda. Agora tem algo que ele fala, verso 30. De igual modo, nós mesmos, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Paulo está dizendo o seguinte: vocês acham que eu gosto de sofrer? Vocês acham que eu não tenho um motivo mais sublime para eu viver essa vida que eu vivo? Eu gosto muito de 1 Coríntios capítulo 9, quando Paulo vai descrever tudo que ele tem sofrido por causa do Evangelho. Ele vai dizer lá: 2 vezes recebi 40 chibatadas menos uma, ou seja, 39 chibatadas 2 vezes. Sofreu um naufrágio, foi apedrejado outras vezes, amordaçado outras vezes, cuspido outras vezes. E o Paulo está dizendo: você sabe o porquê? Você acha que eu não tenho motivo? Você acha que é sem motivo? Vocês acham que eu gosto de sofrer? Verso 31. Todos os dias enfrento a morte. E afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo Jesus, porquanto se foi simplesmente por ações humanas que lutei com feras em Éfeso. Ora que em Éfeso ele chegou a lutar com feras. Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo o seguinte: eu vivo por algo maior. E por isso que eu não estou nem aí com essas coisas. Você sabe por que nós nos preocupamos com a nossa própria vida? Porque nós temos pouca revelação de Jesus. Quer ver um exemplo disso? Filipenses capítulo 1. O mesmo Paulo. Como eu disse, hoje, essa mensagem é a título de introdução. Pois nós vamos tentar ficar só em Apocalipse nos próximos domingos. Como introdução, é importante você abrir o leque de pensamentos para gerar no meio do seu coração fome e sede por conhecer sobre a volta de Jesus. A importância de estarmos com um olhar para a eternidade. Todos os grandes homens de Deus, todos tiveram esse olhar. Se você quer vencer essa vida, ou chamado essa era, você precisa de um olhar para a eternidade. Um exemplo, Noé. A Bíblia diz que Noé, tendo sido divinamente avisado sobre coisas que nunca aconteceram. Por exemplo, até aquele dia nunca tinha chovido na terra. E Jesus fala para ele que vai chover, a ponto de inundar tudo, a ponto de matar todos. O que ele fez? A Bíblia diz que pela fé,
construiu uma arca. Pela fé, construiu uma arca. O que ele tinha? Um olhar para a eternidade. Abraão, diz que Abraão foi chamado para ir para uma terra que não conhecia. E ele seria peregrino naquela terra. A Bíblia diz que Abraão, porque creu naquele que disse, saiu da sua terra e foi para a terra que o Senhor prometeu, porque ele tinha uma esperança da cidade celestial. E se você ler Hebreus capítulo 11, sobre os heróis da fé, a Bíblia diz que todos eles morreram sem entrar na promessa, porque todos tinham um olhar para a eternidade. Amém? Se você ler 2 Pedro capítulo 3, você vai ver a mesma coisa. Pedro falando sobre a volta do Senhor, ele diz o seguinte: e todos os profetas anunciaram esses dias. E ele enumera: Senhor Jesus, o nosso Senhor falou. Os apóstolos falaram, os profetas falaram, e eu estou lembrando a vossa mente sincera de volta. Se você viver sem a esperança viva do retorno do Senhor e da ressurreição, você está vivendo uma vida miserável. De todos os homens, os mais miseráveis. Filipenses capítulo 1, verso 22. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Eu tenho dito que os principais motivos, na real, bater na real, sabe quando você bate a real, falar de cara, na cara mesmo, qual é o nosso problema? É que a gente ama a nossa vida. A gente ora, venha fazer a sua vontade, mas a gente quer a nossa. Na verdade, se Jesus voltar hoje, a maioria de nós fica decepcionado, mas logo agora que eu comprei o carro novo, não vai dar tempo de usar. A gente dá risada porque é engraçado, mas nós estamos rindo de nós mesmos, porque é a verdade sobre nós. Aquele que está para casar, Senhor, espera eu casar. Eu esperei tanto tempo. Aqueles que casaram, Senhor, eu quero ter o primeiro filho, eu quero ter essa experiência. Mas principalmente aqueles que estão vivendo um bom momento financeiro, Senhor, logo agora. Irmãos, a maioria de nós ama demais a nossa vida, a ponto de estar terrivelmente com medo do negócio chamado morte. Mas Paulo tinha um olhar para a eternidade. E o que era o olhar que Paulo tinha? Revelação de Jesus Cristo. Quando nós vamos para Paulo, parecia que ele era um super-homem, não parecia? Quem que aguenta levar 40 chibatadas menos uma? Eu não aguento nenhuma. Imagine 39. Alguém aqui já assistiu, que eu tenho recomendado, o filme chamado Apóstolo Paulo, o Apóstolo de Cristo? Já assistiram? Vocês estão perdendo um filmaço. Paulo, o apóstolo de Cristo, mostra ele sendo covardemente maltratado, chicoteado, espancado. Aí aparece o guarda, e ele acaba ouvindo a conversa do guarda, e a filha do guarda, se eu não me engano, está terrivelmente doente. E Paulo se oferece para orar por ela. E eles batiam mais no Paulo ainda. Mas quando ele percebeu que não tinha mais o que fazer, o guarda falou assim: eu vou te dar uma chance, mas se você fazer alguma coisa com minha filha, eu te mato. Ele vai, no filme mostra, ele vai e ora pela essa criança, pela essa moça, não lembro, e essa criança é curada. E esse guarda agora tem vontade de soltar Paulo, mas ele não pode, porque se ele soltar Paulo, ele mesmo morre. E ele fica com remorso, porque ele mesmo tem que mandar matar Paulo depois. Paulo, mesmo sendo estrucidado, foi lá orar pela filha daquele que ia matar ele. Isto não é para super-homens, é para quem conhece Jesus.
O livro de Apocalipse foi nos dado, irmãos, para que nós pudéssemos conhecer mais sobre Jesus. A única coisa que prepara você para os dias que estão por vir é o quanto você conhece de Jesus. Nem esses bunkers que eles fazem. Uma coisa, me perdoe se soar ruim para vocês que eu vou falar, mas uma coisa boa do coronavírus é que os ricos também morreram. Então, já pedi perdão antes, porque eu não estou falando que eu gosto que as pessoas morram, mas eu quero dizer o seguinte, que mostra que o dinheiro não te salva. Entendeu agora a ideia que eu quis dizer? Que muitos problemas só os pobres têm, não é verdade? E eu que trabalho no presídio, vejo isso. Muitos ricos se safam. Isso é verdade. Mas o coronavírus mostrou que nem o dinheiro pode te salvar quando Deus libera algo. Tem um texto, nós vamos estudar em Apocalipse, que mostra que alguns acontecimentos que de verdade, de fato, vão acontecer antes da volta do Senhor, é que as pessoas sofrerão de uma enfermidade que o próprio Deus vai liberar sobre aqueles que não o amam, sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados, e as pessoas procurarão a morte, e a morte correrão deles. Nem morrer a pessoa vai conseguir. Eu tenho mais ou menos uma ideia do que é isso, porque onde eu trabalho no presídio, a gente já socorreu inúmeras vezes eles de morrer, tentando se suicidar. Algumas vezes, não consigo enumerar, são várias vezes. Ou seja, a pessoa que quer morrer, a gente não deixa. Mas nesse caso, as pessoas procurarão morrer de todo jeito e não vão conseguir. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, que o porquê que nós não queremos saber sobre a palavra de Jesus, porque esse assunto nos incomoda. Esse assunto vai mexer com a nossa vida. Esse assunto vai fazer a gente mudar de vida, querendo ou não. Ou sair da igreja uma vez. Porque é melhor não saber, né? Porque se eu sei, não tem aquele negócio? Quem muito é dado, muito sabe. Então, se eu não souber, então tem gente que não quer saber para não se comprometer. Aquilo que os ouvidos não... Lembra aquilo? Que os olhos não veem, que os ouvidos não ouvem, né? Mas a maioria dos cristãos amam a sua própria vida. E como diz Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, que eu acabei de ler, de todos os homens, estamos nos transformando em pessoas miseráveis. É o que a Bíblia diz sobre aqueles que não têm um olhar para a eternidade. Mas Paulo não. Verso 23. Sinto-me conclamado pelos dois lados, desejo partir e estar com Cristo. Irmãos, quem aqui está amando morrer? Já está bem louquinho para ir embora. Só vamos ser sinceros. Quem de nós? Se eu quero hoje, pode ser hoje? Me mata agora. Paulo estava nesse nível de revelação de Jesus. Mas sabe por quê? Não é porque ele era masoquista, não, tá? Mas é porque ele conhecia Jesus. Ele sabia que aqueles que creem em Jesus, como diz João capítulo 11, aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão. O poder da ressurreição, a Bíblia diz que não era possível que a morte o retivesse, mas pelo poder do Espírito ressuscitou. E a Bíblia diz que todos aqueles que a semelhança dele morreu, a semelhança deles ressuscitarão. Então, o que é 120 anos comparado à eternidade? Nós vamos viver que no máximo 120 anos, embora nós não temos notícia de alguém que viveu 120. 117, parece que já está acontecendo aí, mas 120 eu não lembro. A maioria das pessoas estão morrendo com 80 anos. A média do brasileiro, se não me engano, é 72, alguma coisa assim. Ou 82, não importa. Fato é que a maioria de nós não quer morrer. E Paulo
Então é o seguinte, eu não sei o que escolher. Ser bem sincero, eu queria partir e estar com o Senhor. Você pode falar isso, não? Não, responda para mim, responda para você. Você pode falar isso? Amor, eu te amo, mas cá para nós, prefiro ir embora. Não, irmãos, nós amamos nossa vida. Mas sabe o que a Bíblia diz? Aqueles que querem ganhar a sua vida, perca. A gente não gosta desses versículos, né? Porque esse versículo é só para o outro, né? Assim? Não, isso aqui é para você, irmão. Mas nunca é para nós. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. O que é? Infinitamente melhor. Irmãos, presta atenção no que ele está falando. Por que nós precisamos ter um olhar para a eternidade? Porque nós precisamos conhecer Jesus ao ponto de dizer que estar com Cristo é infinitamente melhor. Quem que consegue dizer isso? Que estar com Cristo, ou seja, morrer é melhor que viver. Quem? Você já está pronto para dizer isso? Então, se liga em todo esse ano, para juntos conhecermos nosso Senhor. Amém? Para concluir nossa introdução de hoje, vamos para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Verso 4 em diante. Esse é o texto para você meditar até o próximo culto. Amém? Então, quando o Senhor começou a falar para mim sobre um olhar para a eternidade, Ele não começou a me mostrar sobre... E, olha, sem falsa humildade, eu tentei estudar sobre a volta de Jesus. O Robson pegou um pouquinho, né? Comprei alguns materiais. E não é sobre assunto, irmão. Não é sobre números, entendeu? O número 666. Eu sei que às vezes eu falo isso porque a maioria de nós pensa nessas coisas, né? Esses tempos atrás, pregando para os meninos que estão presos, eles falando assim, tá, senhor Marcelo, mas fala uma coisa para mim. Quem é o anticristo? Eu falei, isso não é importante. Por que não? Você precisa saber quem é Jesus primeiro, para depois você saber quem é o anticristo. Aí outra pergunta. Marcelo, mas essa marca da besta é na testa ou no braço? Você não precisa saber da marca. Precisa saber quem é Jesus primeiro. Você começar a se irritar comigo. Mas por quê? Porque Apocalipse é a revelação de Jesus. É sobre uma pessoa. Bom, então eu tenho muito pouco conteúdo para falar para você sobre datas e sinais, embora a gente vai estudar. Principalmente estudar o que não é. Tirar, né, os mitos, as coisas. Mas eu quero falar sobre uma pessoa. Quero falar sobre a pessoa do Senhor Jesus. Quer ver? Quer ver porque Paulo não está nem aí para a vida dele? Vamos ver o porquê? Acompanhe comigo a leitura. Filipenses capítulo 3, verso 4. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar em si mesmo, eu tenho mais. Arrogante cara, né? Orgulhoso, né? Prepotente, né? Arrogante. Cadê a humildade, Paulo? Agora vocês vão perceber o porquê. Circuncidado ao 8º dia, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que era para mim lucro. Quem que Paulo era? Simplesmente o bambambam da sua era. Provavelmente, se Gamaliel morresse, ele seria o principal rabino depois. Um rabino na época era cheio da grana, cheio de nome, era um sucesso. Ele diz,
Todavia, verso 7, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo, por causa de Cristo. O dinheiro perdeu o valor. Por quê? Eu conheci a Cristo. Fama, para mim não vale mais nada. Por quê? Porque eu conheci a Cristo. Por que Paulo prefere ir estar com Cristo? Porque ele conheceu a Cristo. Não de ouvir falar. Verso 8. Mas do que isso, compreendo que tudo é completamente perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele começa a falar assim, fale uma coisa importante, dinheiro, Cristo é melhor. Fala outra coisa, mulher, ficou no chinelo. Fala outra coisa, sexo, fala outra coisa, sucesso, abre mão. Amizade, estou nem aí. Igreja, é bom, mas não compara. Ele diz o seguinte, quando comparado ao conhecimento de Cristo, nada mais é importante. O que é ter um olhar para a eternidade, irmãos? É ter um olhar sobre Jesus, a perspectiva de Jesus. É remover todos os aspectos religiosos, paradigmas, mitos, sofismas, dogmas que nós temos sobre Jesus. Sabe aquele desenho bonito que a gente vê nos filmes e desenhos, nas cartilhas? Tem nada a ver. Jesus não é moreno, nem preto, nem loiro, nem azul, nem nada. Tudo que se falou de Jesus, a maioria das coisas não são verdades. Jesus é lindo, sim, mas não uma beleza humana. Leia Isaías capítulo 53, a Bíblia diz que nenhuma beleza se havia nele. As pessoas quando olhavam para ele viravam a cara. Então essa beleza humana que as pessoas tentam encontrar em Jesus, ou esse romantismo que nós temos sobre a pessoa do amor de Jesus, se Jesus é amor, Jesus não deixaria eu sofrer, não tem nada a ver com Jesus. Porque Jesus, quando viu seus filhos sofrendo, não falou que estava tudo bem. Jesus falou, vai ficar pior, mas eu estou com você. E quando você abrir os olhos, você estará diante de meu Pai. E eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais sofrimento, nem dor. E as coisas velhas já se passaram. E dos seus pecados, nunca mais me lembrarei. Eis que faço novas todas as coisas. É isso que está garantido. Ele não garantiu dinheiro, fama. E se você conhecer Jesus, como Ele tem me mostrado quem Ele é, de fato, todas as coisas vão perdendo valor para você. E minha esposa sabe como, por exemplo, eu era apaixonado por moto. Mesmo, né? Mas muito. E eu não sei explicar, simplesmente não gosto mais. Verdade? E não é porque eu... Irmãos, eu não sei explicar. Não estou nem aí. E hoje eu posso comprar uma. Whatever. Tanto faz. Não tem valor nenhum. Eu amo a minha família. Minha esposa, que está aqui, minhas filhas. Mas elas sabem que eu amo mais Jesus. Porque nesses últimos 4 anos, então, o Senhor não vem me falando sobre 66, nem o chip da besta. Ele vem só me falando quem Ele é. E isto tem moldado e transformado a minha vida. E é isso que eu quero que nesse ano você se permita Deus mostrar para você quem Ele é. Vamos continuar para encerrar. Finalzinho do verso 8. Meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores. Entenda aqui, irmãos, não é porque ele perdeu, porque tiraram dele.
é diferente. Eu decido perder. Entendeu a diferença? Porque quando você perder, falar, não, mas já perdi mesmo. Não. Você vai falar assim, eu abro mão. Não estou nem aí. Os quais considero como esterco, estrume de vaca. Cocô da galinha. Para mim as coisas, quando comparado à pessoa de Cristo. Verso 9, sabe o que eu quero? Paulo dizendo, eu quero ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é otorgada por meio da fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus. Quem aqui quer participar dos sofrimentos? Há mais pessoas que querem participar da glória. Restitui, eu quero de volta o que é meu, só em termos financeiros. Senhor, aquela ação que eu perdi, aquele endiabado, aquele meu chefe que não pagou meu 13º, é essa a oração. A do Paulo não. A oração do Paulo, eu faço questão de sofrer como o meu Senhor. Pedro, iam crucificar ele. Sabe o que ele disse? Segundo os historiadores, não sou digno de ser crucificado da mesma maneira. Eu quero ser pior. Meu Deus. Eu quero ser crucificado pior. Então crucificar ele de cabeça para baixo. Essa vida cristã alguém quer? Por quê, irmãos? Porque eles conheceram a Jesus. Para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, para participar do seu sofrimento, identificando-me com Ele na sua morte, com o propósito de, seja conforme a ressurreição de os mortos, nela estar presente. O que importa para mim? Experimentar o poder da ressurreição. Estar com Ele num lugar chamado eternidade. E o resto é resto mesmo. Se der, faremos. Se der, faremos. E se tratando de oferta, que eu não falei ainda hoje, se alguém quiser trazer, traga. Mas Paulo não estava nem aí. Porque Paulo disse o seguinte, eu aprendi a ter muito e aprendi a ter pouco. Hoje para mim, o que ele respondeu? Tudo posso. Naquele, não é naquilo. Naquele que me fortalece. Está querendo dizer o seguinte, se eu não tiver que comer, mas tenho ele, tá bom. Isso significa que aquela frase que temos, nunca vi não, a Bíblia também fala que realmente que Deus sustenta os seus filhos, mas eu tenho conhecido muitos irmãos pobres de Marredeci, que são cheios de Deus, e que não trocaria o conhecimento que eles têm de Jesus por nenhum bem de dinheiro. E a verdade é que a maioria dos cristãos não pode ter dinheiro, porque senão perde o Senhor. Essa que é a verdade. A maioria de nós aqui, se tiver, não precisa nem ter dinheiro, se tiver um pouquinho de poder, acaba com a pessoa. Já ouviu isso? No teu trabalho? É um grande amigo seu. Deram para ele ser encarregado. Acabou, amigo. Já viram isso, não? E os cristãos não são muito diferentes quando a situação é ter, ou ganhar, ou possuir. Deus não tem problema de fazer você esse próximo, irmão, em termos financeiros. Abraão era o homem mais rico da sua época. Jó era o homem mais rico da sua época. Mas eles amavam a Deus. Jó perdeu tudo. E disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Tudo seja dele. Depois que ele perdeu tudo, sabe o que ele falou? Eu achava que eu conhecia, Senhor. Eu achava, mas agora eu vejo. Escuta o que eu vou falar uma coisa para você aqui. Se você tem vontade de conhecer Deus, se for preciso tirar tudo para que você o conheça, Ele faz. Como Ele fez com Jó. O diabo não pode tocar aquele que é de Deus. Mas se Deus deixar, ele toca.
como foi com Jó. Se é para você perder teu filho, mas ao final, você conhecer Jesus, Jesus vai falar, valeu a pena. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Esse ano nós vamos conhecer sobre Jesus. Esse ano, para aqueles que querem, desejam, ele vai abrir os olhos para a eternidade. Abrir os olhos mesmo. Aquilo que você não está enxergando, ele vai fazer você enxergar. E não é porque você merece, isso não é mesmo. Nem porque você ora, nem porque você jejua. Simplesmente porque ele deseja que você o conheça. Se você pode fechar os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque esse é o primeiro culto do ano. E nós temos o privilégio de estarmos na tua casa, Senhor. Quantos gostariam de estar aqui? Quantos daqueles meninos que estão presos comigo lá, Senhor, que falam, eu gostaria tanto de estar na casa do Senhor, mas estão presos. Muitos, ó Deus, estão nos hospitais por causa do coronavírus, gostariam de estar na tua casa, mas não podem. E muitos, Senhor, poderiam estar aqui, mas fizeram a opção de não estar. Nós temos o privilégio de estar na tua casa, Senhor. Obrigado pelo privilégio de termos sido alcançados pelo teu Espírito, de termos tido, Senhor, olhos abertos, ouvidos abertos. Deus, obrigado. Deus, olha os corações aqui, Senhor. Assim como o Senhor me chamou há 8 anos atrás para conhecer sobre um olhar para a eternidade, o Senhor tem revelado-se a si mesmo para mim. Isso tem mudado e moldado tudo o que penso. E hoje realmente prefiro estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Deus, ama o Senhor e quer aprender a te amar mais. Deus, eu oro, toca cada um aqui que ouviu essa palavra. Deus, que nenhum daqui, Senhor, saia da mesma maneira que entrou, mas todos sejam despertados para continuar, Senhor, a ouvir a palavra do Senhor sobre a volta do Senhor, sobre estar preparado para a volta do Senhor, estar preparado para o encontro com o Senhor. Deus, nos perdoe se temos sido realmente esses homens miseráveis, como diz tua palavra. Nós queremos amar a sua vinda. Nós queremos de verdade amar a sua vinda. Nos ajude a amar a sua vinda, em o nome de Jesus. Espírito Santo, faz uma grande obra aqui na vida de cada um. Deus, o Senhor que chamou, o Senhor é poderoso para completar a obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós. Eu oro, Pai, por aqueles que estão em casa, que vão ouvir essa mensagem através das redes sociais, do YouTube, ou através, Senhor, das redes sociais, nós vamos lançar nas plataformas. Deus, cada um que ouvir seja também impactado. Deus, eu oro para que alguém de nós que esteja enfermo, o teu poder, cure agora, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, pela vida do Joel, que está naquele hospital, Senhor. Cura aquele rim, cura o pulmão. Deus, que não seja necessária a traqueostomia, mas que o Senhor venha, Senhor, operar poderosamente. Deus, nos unimos à oração de todos os irmãos que estão orando aqui no Brasil, até fora do Brasil, clamando, Deus, a Ti. Nos unimos a uma só oração. Senhor, cura o Joel, Pai, naquele hospital, em nome de Jesus. Oramos por todos aqueles, Deus, que estão sofrendo nos hospitais, coronavírus. Deus, sonda-os, toque-os, cura-os em nome de Jesus. Pai, socorre e fortalece as famílias que estão sofrendo, fortalece os profissionais da saúde, Deus, estão trabalhando, Senhor, arduamente, Pai, pelos esses pacientes. Deus, nos guarde e nos proteja. Senhor, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai. Amém. Ainda de pé, eu quero te pedir perdão, esqueci de ler um texto, mas pode ficar de pé mesmo, eu vou ler rapidinho, que eu acho importante ele. 2 Timóteo 4:8, porque você pode falar assim, mas sabe o que eu tenho que fazer, né? Esse é algo que você pode fazer, tá? Não só ouvindo, né? Podendo ouvir para ouvir as outras mensagens. Se você não pode vir, mas me dá o site para ouvir depois também, nós fornecemos tudo gratuito. Mas você pode fazer isso aqui, irmãos. 2 Timóteo 4, verso 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. Paulo
Estava dando suas últimas palavras, porque ele sabe que vai morrer daqui aos próximos dias. Estava decretado que ele ia morrer. E ele diz o seguinte: mas não só a mim. Olha o que ele diz: mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. O que nós precisamos é pedir: Senhor, me ensina a amar a sua vinda. É essa uma oração que você pode fazer. Esse é um desejo que você pode colocar no seu coração. Senhor, eu quero aprender a amar a sua vinda, porque eu não amo, reconheça, mas eu quero amar a sua vinda. Não é só dizer, não, eu creio que ele venha, não, eu quero que ele venha, anseio que ele venha, desejo que ele venha, e eu vivo por isso, para esse momento. Amém? Isso que nós devemos fazer, amar a vinda dele, como Paulo, que o final da vida diz que combati o bom combate, guardei, e agora a coroa me está reservada. Pensa você ser indo para a morte, feliz. Eu estou indo encontrar com meu Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém? Isso é um privilégio que você pode ter.